Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um sarau, aqui na presença com o Darlan. Fala Darlan, beleza? Tudo bom? Com a Érica. Tudo e certo. aí, senhorita Érica, joinha? Olá. Tutu, tudo bom, Tutu? E aí, Vi, beleza? Como estamos? Tudo beleza. Então tá bom. Bom, pessoal, hoje o bate-papo vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre liderança de propósito. O que seria liderança de propósito, né? Então a gente vai discutir um pouco aqui, explicar para vocês o que é liderança de propósito. A gente vai bater uma ideia, trocar uma ideia, um bate-papo bem interessante. E eu queria falar que a gente vai falar em cima, conversar sobre, com base do vídeo e do filme do Steve Jobs, né? O bate-papo aqui é falar um pouco mais sobre essa questão do propósito, a questão da liderança e como a gente consegue aí fazer esse equilíbrio dentro desse processo. E para a gente começar, vou chamar você, Vi. Por que a gente pode começar a falar um pouco mais sobre liderança de propósito nesse nosso sarau de hoje? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho desse Steve Jobs, né? Esse cara tão conhecido que deixou um legado que viveu pouco tempo, né? Ele teve 56 anos de vida só e deixou um legado tão grande, tantos seguidores, né? Eu sou uma delas, quero dizer, e deixar bem claro isso. Curto bastante, gosto fazendo o merchan aqui da Apple. E tudo que esse cara fez, né? Como ele começou, o propósito dele, tão novo, desde a vida dele, da história de vida dele, né? Que ele foi adotado, os pais não tinham muita condição, e aí ele queria ser alguém, mas um alguém extravagante, um alguém que ganhasse o mundo, né? Ele não queria ser um alguém de alguma cidade do Vale do Silício, né? Que já era a região dele, que já é o lugar por si só, já é sozinho um baita lugar, né? Não, ele queria o mundo, ele queria levar o mundo para todas as pessoas, né? Então ele começa mesmo falando que ele quer que existe alguma coisa que ele consiga levar para todas as casas, né? E aí ele já começa o propósito dele logo aí, tão menino, já falando que ele queria que todas as casas tivessem alguma coisa. E aí quando ele se junta lá com o Steve, e aí eles criam o Apple I. Apple, por que Apple, né? E aí, por que esse nome Apple? Da onde surgiu Apple? Jovens adoravam maçãs, comiam maçã pra caramba, e daí o nome Apple. Aí quando eu tava assistindo um documentário, lendo sobre ele, né? Pensei, poxa, podia ser tanta fruta, né? Maçã. Né? E por que a maçã? Porque eles gostavam, e os amigos gostavam, né? E eles tinham esse costume de se reunir, de se encontrar e comer maçã. E aí ficou Apple. E por que a mordida? Por que a mordida? Porque a maçã é mordida, né? Porque confunde com tomate. Então você não sabe se é a maçã, se é o tomate, então ficava aquela dúvida, né? E aí eles colocaram, tem a mordida. E aí foi, né? E aí eles fizeram o Apple I, depois eles fizeram o Apple II, né? Foi isso, né, Dada? Tô no caminho certo? Tá sim. E uma coisa interessante, né, que a Vi pontuou, a questão de ser jovem e já ter uma ambição, né, já ter um sonho tão grande, né, que para ele, naquele momento, não era nem mensurado, né, grande, mas grande quanto, né, então, ter essa questão de impactar o mundo, impactar a vida das pessoas, sendo tão jovem, com tantas distrações, né, é algo que não são todos que vão, né? Então, ele ter seguido esse caminho, né, de construir um propósito, de ter essas ideias, né, de desenvolver esses produtos, né, com a ideia de não ser somente um produto para impactar a vida das pessoas, mas assim, para lucro, né, não pensando só em lucro, mas para mudança, assim, visando mudança, é muito bacana, né? E aí até um texto de uma entrevista que ele deu, e aí pegando também até do documentário, que eles queriam fazer o melhor produto, né? Então desde sempre buscando a questão da qualidade ali, né? Desde o primeiro protótipo, primeira ideia ali, buscando a sua qualidade. Legal, Pode falar, Érica, o que você acha dessa fase aí dos Chives, né? Então, eu ia até
complementar o que estava falando, que ele sempre quis empreender, né? Ele era um homem de negócio, né? Mas talvez, assim, ele não tinha esse perfil técnico, né? Não sabia fazer, mas ele sabia vender, sabia empreender. Ele era um cara de muita visão, né? Eu não sei se o Rodrigo, era isso que o Rodrigo estava falando, mas... Eu acho que nessa linha, Érica, que você colocou, acho que o papel dele foi um cara que guiou bastante, né? Eu acho que ele veio... como a gente quer, olhando um pouco essa liderança do propósito, né? Dentro de um contexto, a gente tem que, acho que nesse primeiro momento, olhar e valorizar o ponto dele como propósito. Ele foi um cara que guiou muito isso, o time da Apple, né? Não necessariamente o como ele guiou foi, de repente, o melhor caminho do como, mas ele foi um cara que, na construção do seu propósito, como a Vi colocou no começo, né, o que eles idealizavam, o que eles queriam construir como empresa e como negócio, o trabalho deles de propósito veio muito ao encontro o quanto eles construíram como empresa, né? E aí, se a gente for pegar um pouco, for querer falar desse contexto de liderança, para mim a liderança vem nesse papel mesmo do guiar, né? E ele foi um cara que guiou o propósito dele e conseguiu movimentar aí muita gente nesse processo, né? E aí vê essa transformação que a gente vê hoje, essa questão de gente aí que tudo é Apple, né? Então hoje tem iPad, tem o iPhone, que cada vez mais o pessoal consumindo a questão do iPhone, né? O próprio patamar da Apple hoje, por causa do iPhone no mercado, né? Eles foram os caras que transformaram aí a questão do meio musical, né? Na sua transformação, com o seu desenvolvimento. Assim, foi todo um propósito que eles colocaram, né? Foi o que eu disse, né? Ele é um cara visionário, um homem do negócio mesmo, mas eu não entendo que ele era um líder de pessoas, assim, né? Eu acho que ele era um líder do negócio mesmo, né? Visionário. Ele era empreendedor, né? Ele tinha uma visão do negócio somente. Pessoas não era o focal dele. A meta dele era ser o melhor e atingir o melhor. Independente mesmo. De gênio, né? Não dá pra gente dizer tanta coisa de um gênio, né? O cara ser líder disso, esse cara ser bom em tudo. Não dá, né? Não dá, verdade. Né? Mas assim, por ser ele se tornou um líder, né? Eu entendi que assim, que ele é um cara que ele queria fazer algo extraordinário, né? Ele buscou isso, como a Vi falou, que era o propósito dele e tal. Mas assim, chegou um momento que eles começaram a crescer, mas ele não sabia lidar com pessoas, né? Ele não sabia fazer gestão de pessoas, não sabia lidar com pessoas. Mas ele era um líder, né? E ele foi de um jeito que hoje ele deixou um legado e ele deixou seguidores, né? Como a Vi colocou também. Mas naquele momento ali em que ele construiu a empresa, né? Que ele foi caminhando, ele não vejo como um líder, eu vejo como um cara visionário, um cara empreendedor, um líder de negócio, por conta do propósito dele. Né? Mas aí, Eric, eu acho que quando a gente fala de liderança, né, de novo, eu acho que tem o como os perfis de liderança, né? Eu acho que no caso dele, ele foi um cara totalmente ligado ao que ele queria desenvolver dentro do seu propósito, né? E aí eu concordo com você. No primeiro momento, eu acho que nessa primeira fase, até que as pessoas, não sei se todo mundo conhece um pouco a história dele, ele teve 2 momentos na época, né? Desde a fundação até 1984, 85, foi aonde ele se manteve na primeira fase ali, dentro do processo da Apple, né? E aí eu concordo com você, acho que o perfil dele, naquele momento, até a saída dele da Apple, é o como ele construiu o relacionamento com as pessoas que não era da melhor maneira, né? Exato. Aí é onde que todo o processo de liderança existe ali, acho que todo líder existem 2 momentos do líder, né? O líder que tem necessidade do ego maior que ele e o líder que sabe equilibrar e estabilizar o seu ego, né? Então é a partir dali que eu acho que ele começou e é onde é um perfil, cara, que é muito
de uma questão de uma centralização do seu ego ali para sempre estar em evidência, foi onde nesse primeiro momento, ele sai da Apple, né? Então, eu concordo, acho que a partir dali ele foi um cara de grande construção. E aí, quando ele sai, a Apple declina, né? A Apple passa por um processo ali de crise, onde ela chegou a custar $5 na bolsa, né? E aí eles começam a se preocupar para que a Apple não fosse o caminho da falência. E aí ele é um cara que é sábio demais, né? Empreendedor demais. E aí, de novo, o como dele que é o complicado, né? E aí ele transforma a Apple nesse processo, né? Eu ia falar que o início, né, a primeira fase dele era o autoritarismo, né? Então, e aí essa segunda fase, onde ele deixou um grande legado, ficou muito mais claro esse perfeccionismo dentro do propósito dele, né? E não tem nada igual a Apple. Então, ele construiu. Exato. Até o Dada falou sobre isso, né, Dada? Que o perfeccionismo dele acaba sendo até uma virtude, né? Porque ele fez da Apple o que ela é hoje, né? Algo extraordinário. Né? Não seja o melhor celular, né? Mas ele foi tão perfeccionista que até eu acho que na criação da Apple II, não é? Que ele falou sobre trabalhar 90 horas semanais. Isso aí, Tom. Verdade. O do Steve trabalhar, foi quando ele fazia o Steve trabalhar que nem né? O outro Steve, né? O outro Steve, né? O filme são 2 Steves que criaram a Apple. Isso aí. O outro Steve é 5 anos mais velho, né? Porque aí a gente começa a entrar também num olhar específico, né? Enquanto o outro Steve não tinha o conhecimento. O Steve Jobs não tinha o conhecimento específico do negócio. Ele sabia empreender. Ele meteu as caras, mas o outro não sabia fazer específico. Ele que criou todo o conjunto tecnológico, né? Isso aí. A gente entra naquele cuidado do. Ele tinha ideia, né, Tu? Não, e aí a gente, além da ideia, a gente tem que tomar cuidado que, assim, ainda existe aquele perfil de gestão, ainda que quanto mais você trabalha, vem nessa linha da questão da hora, né, do time, né? E hoje a gente começa a perceber a questão da gestão, do papel dos líderes, olhando mais para o foco do resultado, né? Tentando ser mais estratégico e construindo mais o resultado, não necessariamente dizendo que quanto mais eu trabalho, mais resultado eu tenho, mas tentando trabalhar um pouco mais a estratégia do processo, né? Verdade. Ele é muito estratégico, né? Ele trouxe para ele, né? A equipe dele, só pessoas que coubessem ali dentro daquele propósito, né? Que fossem pessoas que o ajudassem a transformar, a chegar naquilo que ele gostaria. Mesmo que não tivesse, assim, um relacionamento tão legal, mas o propósito estava na frente, né? Era isso que ele colocava sempre na frente, né? Então, quando ele vê lá que tem a IBM, mas e eu quero ser eu aparecer, né? Eu quero a Apple aparecer. Então, como que eu vou fazer? Vou me aliar aqui, vou me aliar um parente novo, vamos fazer o Bill Gates. Vou chamar ele para cá, vem para cá trabalhar comigo. E aí, eles foram trabalhar juntos, e aí o que aconteceu com o Bill Gates? Entendeu tudo como ele funcionava e foi fazer o que ele fez, né? Isso aí. Então ele toma uma rasteira. Opa, mas peraí, essa minha missão vai me levar para onde, né? Depois que dessa separação do Bill Gates, foi uma coisa que para ele não ficou bom. Não ficou bacana. E aí, quando eles fazem aquele retorno, mesmo que seja extremamente, né, por conta de negócios e para que ele cresça e para que ele apareça, é uma coisa muito, o meu olhar é muito uma coisa muito pessoal dele, né? Porque o propósito é muito dele, as coisas são dele. Eu vou arriscar até dizer que ele era um pouco narcísico, sabe? Porque era muito ele aparecer, ele a carne, ele em elegância, né? Muito ele não tinha o valor das pessoas que estavam com ele. A gente não escutava falar do outro Steve, né? A gente escutava falar do Steve Jobs. Até quem sabe quem é o outro Steve, né? As pessoas sabem que era o Steve Jobs. Que teve um outro, as pessoas não costumam saber. Exato, E o porquê que esse outro Steve não continuou na Apple, né? Porque a relação deles, a relação do Steve Jobs, era complicada, que ele não conseguiu conciliar e preferiu sair da Apple.
E aí, de novo, né, a construção do idealismo dele, né, de um propósito que existia, né, um cara com uma habilidade, um senso de estética muito grande. Então, ele conseguiu lançar o primeiro celular sem estar na tecla, mas totalmente touch, né? Então, ele é o cara que consegue fazer também essa transformação, onde ele começa a criar ferramentas mais práticas, né, de uso, né? Então, é um cara que quando a gente pega aí, dentro de um perfil, um cara muito mais olhando para a estética, com certeza esse narcisismo, essa questão da beleza, né? Essa questão do olhar de beleza fica muito mais exaltado, não sei se é a palavra correta, mas é o cara que transborda mais essa questão aí desse ponto em relação ao perfil dele. Exato. E é toda uma construção de história dele, né? De vida dele. Então, assim, de estrutura dele desde a infância, né? Que ele carregou e deixou. Então, mas, você vê, mesmo pensando na questão desse perfil que ele tinha, não era nem um pouco colaborativo, né? Mas ele conseguiu atingir o que ele gostaria, né? O propósito dele. Ele conseguiu, acho até que ele foi além do que ele mesmo esperava. Sim, na verdade, Eric, eu não sei se ele não era colaborativo, eu acho que ele era muito colaborativo com o que ele queria. Então, para ele ficar feliz ou para ele ficar satisfeito, ele se colaborava e ele trazia as pessoas que podiam colaborar para ele atingir esse propósito dele, que era uma coisa maior, entendeu? Eu acho Talvez eu me arrisco até em dizer que assim, as pessoas não acreditavam, as pessoas acreditavam na Apple, não só no Steve, entendeu? Ele cobrava, mas eles acreditavam no que a Apple era, no que ela estava fazendo, trazendo de novidade. Olha, mas eu acho que tem muito dele, sim, de precisar do direcionamento dele, do olhar dele, né? Eu não vejo que ele era tão colaborativo assim, mas de repente, como a Vi colocou, ele era colaborativo, né, dentro do que ele precisava. Mas você vê, essa segunda parte aí que o Rodrigo comentou, quando ele volta, é uma prova clara de que, mesmo que pensando na parte de um líder autoritário, a equipe, né, a empresa precisava dele, precisava desse olhar dele, precisava, né, desse pulso dele, né, desse olhar lá à frente que ele tinha, porque ele era muito extremo, né? Era excelente, muito excelente. Porque o propósito dela era ser a melhor. Então, exato. E foi o que ele alcançou, né, meu? Ele conseguiu fazer a marca. Vamos lá. Ele sai. Olha que legal dele, né? Ele sai da Apple. Ele abre uma outra empresa chamada Next. Ele vai lá, compra a Pixar, né? Na época ele pagou 10 milhões pela Pixar e consegue vender a Pixar 20 anos depois por 7 bi. Então, é um cara de negócio. É um cara totalmente de negócio. Na Apple, voltando para a segunda fase na Apple, ele lança todo ele lança o padrão I, né? Que veio o iPod, veio o iPhone e o iPad, né? Então ele lança a família I aí no mercado, que o iMac. iMac. E o iMac. O iMac. Então, ele vem nessa construção e querendo ou não, foi tão sucesso que aí, onde você tocou, você e o Darlan falou da questão do propósito dele, e vem essa questão da marca, que ele veio a falecer, né? Então ele não faz mais essa parte pela sua morte em relação dentro da Apple, mas hoje a Apple foi a primeira empresa americana a chegar aos 2, se eu não me engano, aos 2 bilhões, né? 2 trilhões. 2 trilhões de valor da bolsa. Então, assim, como a marca faz sucesso, então ele conseguiu transformar a marca
como um propósito que ele imaginava de facilitar a vida das pessoas num processo gigantesco, né? Então, o seu propósito permeia até hoje. Mas, de novo, o como ele constrói, né, Darlan? O como ele construiu, quer dizer, o como ele construiu que foi o mais enrolado, né? Darlan, estamos ok, Darlan? Som. Dadá, tudo bem? Tá Darlan, congelado, conexão. Acho que o Dadá travou. Então, assim, dentro desse trabalho que ele fazia, o como dele foi o mais complicado, né? Então, o que a gente quer falar, né? Quando a gente fala de liderança de propósito, né? Às vezes, a nossa construção aí no papel de líder desse trabalho, nós temos que tomar cuidado como a gente constrói, né? E a gente pode analisar também. Então, acho que dentro desse processo, Érica, quando a gente fala da questão do propósito, né, a gente tem que tomar cuidado com como essas pessoas também alcançam os seus resultados como líderes, né? Com certeza ele foi um grande empreendedor, né? Eu acho que a gente, com esse conteúdo, quem puder assistir esse conteúdo, do que a gente quer transmitir com esse bate-papo, com esse material, é que a gente possa, nesse momento que as pessoas entendem que estão passando por uma fase muito grande de empreendedores, né? E que nesse processo de empreendedorismo que a gente vem passando, a gente possa também tomar o devido cuidado como a gente quer fazer a gestão das pessoas, né? Então, às vezes, o resultado que eu quero alcançar todo esse papel onde a Apple chegou, hoje, o processo de gestão é bem diferente da época do Steve, né? Então, ele saiu da Apple em 2004, né? Então, já se passaram já 16 anos. Então, a questão da mudança da gestão também foi diferente. Quem pegar aí um pouco dos históricos aí das literaturas falando da Apple, a Apple passou também pela sua transformação de gestão, né? E a ideia, a questão aqui de colocar é o quanto ela chegou aos seus 2 tri com a sua marca, mas também se preocupando internamente com a sua gestão, né? Então, às vezes o propósito é ideal, mas nós temos sempre que tomar o cuidado como a gente quer liderar esse propósito, né? Com certeza. O que você estava falando, Darlan? Pode falar agora. O que você estava falando, Darlan? Que a questão da maturidade do líder, né? Que o quanto eu tenho um propósito, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho aquele projeto ali que eu dei, mas preparado para me entregar e viver aquilo, né? Tem muito disso também hoje em dia. Se a gente for falar só de liderança, né? Ele tinha esse desejo de transformar, de trazer tecnologia para a vida das pessoas. Teve um parceiro, né? Para ajudar, pegar técnico de tecnologia e tudo mais. Mas o quanto ele estava preparado também para construir todo esse império, vamos dizer assim, né, daquilo que ele trouxe. Então, isso também acho que foi um aprendizado muito grande para ele, né? Ele ter que viver essa escala de crescimento muito rápido para uma demanda, para um mercado que ainda não existia, vamos dizer assim, né? Ou era pouco explorado. Então, tem tudo isso. Então, quando a gente fala um pouco do perfil dele, assim, desses prós, contras, daquilo que ele aplicava no dia a dia, do momento que ele está vivendo é um paralelo muito importante. Até para hoje, né? Se eu entrar uma ideia, eu vou investir nessa ideia, quanto eu estou preparado para me jogar dentro disso, né? Então diferente dele, que o mercado era totalmente não era tão explorado, né? Igual é hoje, no caso. E um outro ponto também, a gente fala sobre liderança de processo. Tem um velho tema, né? Líder que já consegue olhar para o produto, para processo, para pessoas. Então ele era uma pessoa, por mais que não fosse técnica, né, mas ele olhava muito para o produto, né, muito para aquilo que ele estava entregando. Então, esse olhar, assim, né, direto para o proprietário lá,
é um ponto que a gente precisa analisar também, né? Será que hoje eu, quanto líder, né, ou eu sendo líder no meu dia a dia, seja de equipe, seja só de projetos, enfim, eu tenho meu propósito, metas, mas eu estou olhando para o time, né? Então isso massa, né? Ele aprendeu, ele não estava preparado para liderar um time, ele estava preparado para liderar um projeto, né? Uma empresa, um negócio, um produto, que é muito diferente, né? Então essa segunda entrada dele na Apple é uma coisa muito marcante para a história dele enquanto líder, né? Porque ele mudou a chavinha, ele saiu ali do chão de fábrica, né? Ali do pessoal de projeto, talvez de produção, e foi olhar diretamente a empresa como um todo, né? Para onde já estava caminhando, dele, né? Tem um choque dos seus resultados dele da Apple, né? Dos seus clientes, enfim. Então ele foi que teoricamente essa experiência que ele teve na Next, né? Que é a empresa que o Rodrigo comentou que assim que ele saiu ele foi, tenha sido uma experiência diferente, né, também para ele, né. Dada caiu, tava tão bom o raciocínio do Dada. Eu tava querendo dizer que lá no início, eu falei que eu via mais como empreendedor, né, do que um líder, assim, né, porque ele era um homem de negócio e tal. Essa fala do Darlan traz até essa questão de que ele, como líder, ele teve essas duas fases que o Rodrigo falou, né? Então, eu vejo que na primeira fase ele era um líder autoritário e já aí na segunda ele passou a ser um líder estratégico, né? Que, como o Dada falou, ele deixou de ver o processo em si ali, né? E passou a ver a empresa como um todo, né? E aí se transformou nesse legado que é hoje, né? Eu vejo que o líder em si precisa ter esse cuidado que o Rodrigo colocou, né, de você saber dosar, né, mas eu ainda vejo que todo e qualquer líder precisa ter um lado colaborativo. Até mesmo quando a gente está ali falando do propósito e tudo mais, porque quando a gente fala de propósito, a gente precisa ter pessoas que acreditem no nosso propósito. Não tem que ser só nós e o propósito, né? Então, o papel do líder, quanto líder, também é mostrar para as pessoas que, né, vem comigo, que esse propósito, né, vai dar certo e tal, entendeu? É que o propósito, ele não tem que ser vendido somente externo, né? Ele tem que ser interno. Então, quem tá dentro dali da Isso, tem que comprar o propósito. Ele ganhou o mundo, né? Ele ganhou o mundo, muitos seguidores e tal, mas ele não sabia, no meu ponto de vista, ele não sabia lidar com as pessoas, né? Então, com a gestão dele ali, ele não sabia lidar com pessoas. Isso aconteceu nessa segunda fase. Então, ele foi muito estratégico, um líder estratégico. Mas eu acho, Érica, que ele construiu esses seguidores, como a tu colocou, não como gestor, né? Ele transformou ele como uma pessoa pública pelo tudo que ele construiu como produto, né? Para falar a verdade, ele era um produto. O produto era ele. Como a Vi falou, ele se vendia assim, né? Ele vendia muito bem, né? É verdade. É que o produto era bom, né? O produto era bom. E tanto é que esse era o propósito dele, né? Desde o começo, né? Ele queria levar o melhor, de alta qualidade, né? Sempre com perfeição, o melhor. Por isso que ele foi um sucesso quando ele fez o Até porque o primeiro computador que ele fez, né? Ele era para técnicos. Aí depois ele falou, não, eu não quero mais para técnicos. Eu preciso que as pessoas saibam mexer naquilo, qualquer pessoa. Seja fácil, autodidático, né? E aí ele fez o Apple II pensando exatamente nisso. E aí ele foi mudando, tanto que chegou a Macintosh, depois a iPod. Aí foi quando veio o telefone celular. Exato. E ele foi tomando, assim, eu entendo esse processo dele ser autoritário, dele ser bruto, né? Que é muito falado, né? As pessoas falavam muito, assim, as pessoas até colocam na crítica, é um bom líder ou não é um bom líder, né? Então, devo me inspirar ou não devo? Então, assim, isso fica com você que vai ver o que você quer se inspirar naquele tipo de liderança dele. É verdade. Ele foi evoluindo, ele tomou. Sim. Quando criança já foi rejeitado, então já foi acolhido por uma outra família.
Depois se juntou com o Steve, e aí começaram a fazer o Apple 1, o Apple 2, tá, se juntou com o Bill Gates. Depois, aí não, se juntou com o cara da Pepsi, né? Eu quero trazer, não quero que o cara venda só mais água com açúcar. Você quer vender água com açúcar? Vem ficar comigo. Se juntou com o cara da Pepsi, se juntou com o Bill Gates. O Bill Gates, rasteira nele. Pegou toda aquela tecnologia, foi embora. Então, assim, tomou da vida. Aí foi quando ele, né, ele era uma empresa média, ele não era uma empresa grande. E foi quando ele, né, ficou aquele momento fechado para balanço, foi quando ele criou a empresa dele, foi viver o mundo dele, foi evoluir. Quando ele volta pro Bill Gates, quando ele faz de novo, assim, é como ele evoluiu. Então, peraí, o cara que me deu a rasteira é o cara que agora vai trabalhar comigo, ele é vaiado. Né? Quando o cara tá aqui entre o Bill Gates, ele é vaiado. Mas peraí, olha o que eu tenho para dizer. Então, é que quando ele fazia a apresentação, não era apresentação, era show, né? Era show. Não era, vou apresentar. Totalmente. Ele é muito exigente com qualidade. Eu acho que isso também contribuiu muito, Vi, porque eu acho que tem que existir um pouquinho disso na liderança também, entendeu? Isso. E ele volta. Né? Você imagina um cara como ele, visionário como ele, que tomou a rasteira do Bill Gates e voltou, né? Que é o que se fala, né? Que o Bill Gates foi lá, pegou e foi fazer as coisas com melhor qualidade. E ele foi lá e juntos eles construíram o que construíram, né? E aí ele faz o iPod. O que ele... Assim, eu fico pensando assim, o grande propósito dele, né? Para todas as pessoas. Ele dá autonomia, ele quer que as pessoas tenham autonomia para o Apple Watch. Revolucionar, né? O iPad, o iPhone. Então, assim, é tudo você com você. Que era ele com ele, né? Ele leva para o que ele queria para ele. Ô, Vi, você traz um ponto interessante da história da vida dele, que com certeza, nesse período que ele se afasta, se eu não me engano, ele fica um período como... Ele vira budista, né? Por um período, né? Então, assim, imagina quanto esse cara refletiu para começar a pensar tudo o que aconteceu na vida dele, o quanto ele passou por esse processo para idealizar essas situações de que, realmente eu não preciso ser dependente de ninguém, né? Então eu quero construir algo que as pessoas tenham autonomia e consiga ter essa facilidade na mão. Então, de novo, a gente falando de propósito, né? O quanto ele construiu, idealizou, né? E aí tudo, dentro do que você colocou ali da questão da ligação dos propósitos, de novo, né? Vou insistir no como. Às vezes eu tenho um líder, né? Ele tem um propósito, ele consegue contagiar a equipe dentro do propósito dele, que às vezes você nem imaginava estar lá, né? Mas o cara consegue fazer você junto para construir essa ponte. É que eu acho que ele não tinha esse tato, nem na primeira e nem na segunda fase dele que ele passou pela Apple, né? O que ele ganhou autonomia, onde as pessoas começaram a buscar querer trabalhar na Apple, foi todo o sucesso do produto, né? Então, assim, né, ele não ele, né? Caramba, era um gestor. O produto se vendia, né? Caramba, que cara que é um gestor bacana pra caramba, quero trabalhar com esse cara. Não, é que a empresa dele fazia que um dos melhores aparelhos celulares que gerou e bombou no mundo, né? Então as pessoas procuravam o produto, né? Não a gestão. Mas, de novo, toda a idealização, o propósito dele como um líder de propósito, ele conseguiu alcançar, né? E são esses cuidados, eu acho que a liderança hoje tem que ter, né? E, de novo, eu acho que para sua melhor construção e equilíbrio de ser um líder de propósito, com bons resultados, e também ter um bom resultado na sua gestão, é ter esse equilíbrio entre o que eu tenho, aonde eu quero alcançar, e o como eu quero construir com os meus liderados, né? Então, às vezes, não adianta você querer sangrar o cara, não querer criar um formato de perfil único, né, onde às vezes você acaba até tendo processos preconceituosos nessas definições de perfis, né? E a gente não... foi a primeira queda do Steve, né? Perfeito. Aonde ele conflita com outro Steve, né? Então, onde eles começam a ter essa questão de dificuldade de lidar um com o outro. Mas o ponto de tudo, que todas as ideias estavam aonde? Na cabeça dele, né?
Verdade. Porque a preocupação dele era muito diferente da IBM, do Gates, que a preocupação sempre foi: eu quero entregar o melhor produto, independente do valor que ele custe. E aí ele focava na melhor entrega, que a IBM era o oposto. Ela queria vender e ela já tinha um nome. Então ela criou um produto inferior, mais barato, onde ela acabou vendendo mais que a Apple por conta de custo. E o Steve não era o foco dele. O foco dele era ser o melhor. Isso aí, Totô. É isso, Ele era um homem total de negócio. E são caros, são muito caros, né? São caros, são todos os produtos são caros. E a qualidade? Que é o olhar dele. Isso aí. O cara é tão ligado à estética, né? E então, quando eu falo de estética, eu quero ter o melhor produto, né? O mais bonito, o mais bacana, o que chama atenção. Então, assim, eu imagino o nível de cobrança desse cara como deveria ser, né? Porque você tem que fazer o melhor produto. O cara conseguiu. Aí é uma questão de particularidade. Eu, particularmente, se a Apple estiver me ouvindo, eu não sou muito fã da Apple, né? Então, assim, não vejo não vejo tudo isso nesse sentido, né? Mas, assim, o que ele construiu de legado dentro desse processo é muito bacana, né? De novo, a gente vai voltando para o propósito, né? Como ele conseguiu fluir tudo isso na segunda passagem dele, que eu acho que a passagem também dele, abrindo uma outra empresa, tendo esse olhar para o mundo, para esse mundo da Pixar, né? Na construção de filmes, porque na gestão dele, quando a Pixar era patrimônio dele, vamos dizer assim, veio Toy Story, né? Toy Story veio nesse período dele, né? Procurando Nemo veio nesse período dele. Os então, Incríveis, assim, né? Os Incríveis veio nesse período. Então, assim, pensa numa construção e a qualidade de vídeo que ele trazia, né? Então, onde sempre foi, quando ele criou o Macintosh lá em 84, a grande preocupação dele era com que a preocupação dele? A preocupação dele era com que ele pudesse trazer uma melhor qualidade no que ele fosse entregar. Então, assim, de novo, ele se preocupou muito em dedicar a construção desse império que ele criou, mas às vezes, como a Vi colocou, particularmente tem esse questionamento se ele teve uma boa gestão ou não, mas de tudo que a gente escuta, ele teve um processo e uma passagem, acho que muito dura, né? Muito rígida como líder, né? Mas sabe que para todos os grandes líderes que nós já ouvimos falar, já lemos a respeito, todos eles deixaram a sua marca e por trás disso tinha essa pitada de exigência com qualidade, com dar o seu melhor, né? Eu acho que é um líder que também se sacrifica por um propósito, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. A palavra sacrificar, Eriquinha, não sei se é sacrificar a palavra. Ele era muito visionário, né? Era um gênio. Então, mas ele estava acima de tudo, entendeu? Eu acho que isso pode fazer com que a pessoa, ela também, ela se sacrifique um pouco, entendeu? Ou vocês não veem dessa forma? Né? Eu acho que é necessário o equilíbrio. Eu acho que não dá peso pra seguir da maneira que ele seguia. Sim, é como o Rodrigo colocou. Adoecia o restante da equipe, tanto que houve a saída dele, houve a saída do outro Steve, porque não estava dando para conciliar, tava uma relação, não sei se a palavra seria doentia, mas tava uma relação saudável. Mas ele acaba sendo um líder solitário, né? Porque ele tá tão focado naquilo que... Então, a gente fala que ele teve uma mudança no segundo período quando ele voltou, porque ele estava num foco muito autoritário. Da autoimagem também, né? Da autoimagem, né? Ele saiu. Muito narcísico. O cara que ele convidou tirou ele.
E É verdade. Isso aí é rasteira. Aí ele toma, entendeu? O cara que ele convidou tirou ele, é isso aí. Por que tirou Ele ele? levou várias, né? Igual a Vi falou, desde quando nasceu, praticamente. Desde quando nasceu. Então, assim, vamos entender um pouquinho dessa história desse cara. Olha o que ele deixou. Vai sair o iPhone 10, 12, sei lá. As pessoas Tá no 12 já. elas viram a Sim, noite. aí eu acho que é o ponto aonde eu vou insistir nesse tema de novo do ego, que é aonde a gente sempre quer valorizar ou potencializar, aí quando a gente cria num processo, que eu preciso estar num patamar, né? Então, quando a gente não trabalha o ego e não flexibiliza ele, tudo que aparecer na minha frente vai ser uma questão de honra em relação a mostrar quem eu sou, né? Então, todo o meu convívio, o meu processo com alguém, se eu não estiver bem com o meu próprio ego, vai ser sempre uma relação de conflito. Né? Eu acho que foi todo esse processo que ele criou, né? Você acha que um líder tão visionário assim, Dada, acaba sendo solitário no propósito dele? Um líder tão visionário, não. Um líder tão autoritário. Autoritário, sim. Sim. Acaba sendo... solitário, com certeza. O único ponto que eu acho que a gente observou em comum é que a pessoa, o propósito dele era o maior marketing, né? Então era aquilo que inspirava os demais. Então o estilo a pessoa acabava afastando, né, as pessoas, mas o propósito aproximava. Então ele era um cara que as pessoas ficavam próximas porque inspirava o propósito, né? Mas em questão de relacionamento, líder ou liderado, parceiro de trabalho, ele não era uma pessoa tão bacana assim, né? Isso a gente acompanha no documentário e o próprio filme, né? Mas o propósito inspira até hoje, né? Então se falar do legado dele enquanto líder do negócio, o cara empreendedor é o propósito em si, né? A missão dele. Aquilo que ele estabeleceu que querem deixar para o mundo foi aquilo que é o maior marketing dele, é o que as pessoas, que brilha os olhos das pessoas, né? Pô, eu quero revolucionar. Quem não quer revolucionar, né? Quem não quer mudar algum lugar, né? Seja sua casa, seja sua cidade, né? Algum tipo de comportamento que é deficiente, quer trazer algum tipo de solução. Então, ele com toda essa energia, com todo esse gás, né, conseguiu atrair pessoas que queriam fazer algo também, além daquilo que estava previsto para ela fazer, né? Então vem um cara com a ideia dessa, com toda essa visão, eu vou me aproximar dele, mas ele não é um cara tão bacana, dá para suportar, mais pelo propósito, pelo que a gente vai entregar, pelo impacto que a gente vai gerar lá na frente, né? Então acho que é até contraditório, né? Mas isso ele conseguiu fazer, atrair pessoas pelo propósito, né? E afastar pelo relacionamento, né? Vamos dizer assim. Érica. A polêmica. Quando a gente fala de um líder de propósito, quando ele tem os seus propósitos, o que ele, além do seu propósito, ele deveria fazer como em relação à gestão das pessoas? O que você colocaria? Além do seu propósito, como ele poderia atuar na sua gestão de liderança? Olha, eu acredito que ele deveria atuar com colaboração. Eu acho que o líder colaborativo, ele consegue trazer as pessoas para dentro do seu propósito. É o meu ponto de vista em relação a perfil de liderança. Darlan, e você? Dentro dessa questão de um líder que tem um propósito, onde ele consegue mover as pessoas dentro de um propósito, como eu consigo equilibrar aí esse processo entre propósito e gestão de pessoas? O que você acha que precisa ter em conjunto aí, o como aí desse processo? O primeiro passo é entender que sem as pessoas, sem contribuição, né, eu não consigo fazer muita coisa, né? O primeiro passo é quem tem esse propósito, quem tem a ideia, né? É entender que as pessoas são ferramentas, mas elas são parceiras também, né?
são colaboradores ali. Se eu tenho essa visão, eu consigo dar mais valor para as pessoas, além de ferramenta, né? Além de ser o meio para chegar lá. Né? Então, eu consigo olhar para aquela pessoa, ela é um desenvolvedor, ela é uma pessoa que produz, ok, ela vai me trazer o resultado? Vai. Mas, além disso, quem ela é? Né? Quais são as qualidades que ela pode trazer para o nosso dia a dia, para o ambiente que ela está, que vai fortalecer o ambiente como um todo, né? Então, eu, enquanto líder, né, o líder em si, se avaliando, ele precisa entender as pessoas muito além de ferramentas, né? Esse é o primeiro passo. Se ele consegue olhar dessa forma, que eu tenho muito mais do que ferramentas, são seres humanos ali, entender toda essa complexidade, eu acho que ele consegue ter esse equilíbrio, né? Eu preciso olhar para o produto, eu preciso olhar para as ferramentas que vão gerar esse produto, e eu preciso olhar para as pessoas que estão envolvidas, né? Ouvi-las, enfim. Puxando esse gancho, tanto da Érica quanto do Dadá, eu acho que a palavra que dá para a gente encaixar aí é a própria empatia, né? Ele ser empático com as pessoas que estão ali junto com ele. Ele enxergar que não é somente um robô para executar, que a equipe para fazer funcionar tem que estar legal. Então ele tem que enxergar todo o restante que está ali junto com ele para fluir, né? Que senão não vai. Senão trava, acontece a primeira queda que aconteceu com a Apple, e aí até retomar de novo levou alguns anos. Talvez se ele tivesse sido mais empático naquele momento com o restante, a Apple não teria tido a primeira queda. E ela tinha ficado todos aqueles anos só em ascensão, né? Crescendo, mas aí não. Aí depois quando ele volta, que aí dá uma melhorada. Eu acho que talvez ele tenha voltado com uma visão diferente que ele aprendeu lá na Next, né? E na Pixar. Pixar, isso. Na Pixar, e aí ele mudou a visão dele. Não sei se ele foi empático, não sei, mas eu acho que para ter esse tipo de equilíbrio deveria ter a empatia da gestão. Legal. Vi, para finalizar. Vou discordar de todo mundo rapidinho, tá? Vou discordar de todo mundo rapidinho, porque a gente está no final. Eu acho que ele conseguiu ser o que ele foi, né? O que ele deixou por essas características dele. E eu acredito que ele tenha sofrido, tenha aprendido muito com todos os tapas da vida que ele tomou. Imagino que não tenha sido nada fácil essa vida dele, e por isso essa dureza dele. Não acho que está certo gritar, não acho que está certo ser autoritário, mas eu imagino que com certeza nada dentro dele devia ser muito fácil. Isso provavelmente era uma defesa dele, né, da construção e da história de vida dele. E aí toda essa construção e tudo que ele passou na vida, né, ele foi evoluindo até o momento que ele vira budista, né, e que essa espiritualidade aflora nele. E aí ele começa a enxergar num outro olhar. Então, para mim, ficou muito claro quando ele volta com o Bill Gates. Então, quando ele volta com o Bill Gates, ele está olhando diferente, né? Não era aquele antigo, como se ele ficasse fechado para balanço, se autoconhecesse e agora, peraí, eu vou fazer diferente. E aí, quando ele faz diferente, ele é o sucesso que ele foi. Então, assim, esse é ele, né? Talvez se ele fosse líder de negócio, líder de pessoas, não existisse, talvez seria a perfeição, né? Então, acho que às vezes a gente quer demais, né? Então, vamos pegar o que é bom dele e o que ele não tem. Se eu estivesse do lado dele, eu falava, rapaz, contrata uma pessoa para fazer gestão de pessoas e você olha para o negócio, entendeu? Mas eu não tive essa oportunidade, né? Quem sabe na próxima vida? Mas é isso. O meu olhar dele é esse. Legal. Olha, Via, de tudo que vocês colocaram, acho que eu vou ser o cara que nesse momento eu vou balancear um pouco de cada, né? Eu acho que tem todo esse contexto, né? De novo, eu vou sempre focar no como, né? Acho que as pessoas, nós como profissionais de RH, a gente sempre tem que ajudar esses gestores, esses líderes a como olhar para o seu processo, olhar para a sua equipe, olhar para o seu negócio, esses novos empreendedores, começando com as suas startups, né? Prestarem atenção, não esquecer e olhar para o time, né? O como a gente consegue colocar isso e equilibrar sempre a questão do ego, né? Nem mais para um lado, nem mais para o outro, né? Que a gente possa ter esse equilíbrio, realmente de alcançar o meu propósito dentro do meu negócio e também alcançar olhando para a equipe que
querendo ou não, o time que está com você é o que te vai fazer seguir no jogo, né? Então, eu acho que esse equilíbrio dentro desse histórico que você tem, você se autoconhecer, você buscar essa questão do fluir, esse processo seu de propósito, a gente consiga manter esse equilíbrio aí dentro dessa saúde, dentro da sua empresa, em relação a você e a seu time. Então é isso. Eu acho que o bate-papo hoje falou de líderes de propósito. A gente espera ter podido ajudar vocês um pouco sobre o tema, estimulado vocês a pensarem um pouco mais sobre o que é propósito dentro da sua empresa, dentro da empresa onde você trabalha, dentro do seu propósito de vida, né? O que você busca dentro do seu propósito, sendo o seu próprio líder, sendo líder dos seus projetos, né? O líder das suas ações que você queira alcançar. E mais uma vez, pessoal, agradeço muito estar com vocês. Valeu por esse sarau de hoje. Dadá, obrigado. Érica, valeu. Tutu, Valeu. um beijão para vocês. Pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? No Insta, no Face, tá? No YouTube, no LinkedIn. Esse vídeo vai estar passando no YouTube. Teremos nossas chamadas no Instagram, Facebook e segue também os nossos conteúdos no LinkedIn. Pessoal, um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.